Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade à nossa missa catequética, na última quinta-feira nós começamos a falar sobre o sacramento da confissão. E hoje o padre dividiu em 20 pontos, em 20 perguntas, para que a gente saia daqui entendendo perfeitamente sobre este sacramento. Sacramento da confissão, sacramento do perdão, sacramento da reconciliação, tantos nomes que este sacramento recebe que devem produzir no fiel a busca por uma conversão. Nós sabemos, como o padre falou, para quem perdeu o último encontro, que o sacramento é um sinal visível que comunica algo invisível, aonde o próprio Jesus ou nos deixou o exemplo, ou foi uma ordem que ele nos deu. O sacramento do batismo, uma ordem, e ao mesmo tempo um exemplo, porque ele quis ser batizado no Rio Jordão pelo seu primo João. E o sacramento, ele produz uma graça santificante. Uma graça santificante que nós recebemos naquele sacramento. Então, o sacramento da confissão, no momento da minha confissão, que eu recebo de Deus o perdão pelos meus pecados, eu recebo uma graça santificante para não pecar mais, uma força para me ajudar na minha caminhada. Bom, e quem instituiu o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação? O sacramento da reconciliação foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nos ensina o Evangelho de São João. Depois destas palavras, Jesus soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Nós encontramos isso no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 22 e 23. Então, nosso Senhor sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo e dá aos apóstolos o poder de perdoar ou não os pecados. Esse é o fundamento, é aqui que nós temos, como eu posso dizer, a pedra angular bíblica desse sacramento. Uma ordem que Jesus dá diretamente aos seus discípulos, aos seus apóstolos. A igreja tem autoridade para perdoar os pecados através do sacramento da penitência? A igreja tem esse poder? Sim. A igreja tem essa autoridade, porque recebeu do seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 18. Então, você que nos acompanha, só ir marcando aí no seu caderninho de estudo bíblico. Diz assim: em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Então, lá na profissão de fé do apóstolo Pedro, tu és Pedro, e sobre esta igreja fundarei a minha igreja. Nosso Senhor dá à sua igreja, aos seus discípulos ali, o poder de perdoar os pecados, de ligar a realidade terrena a realidade divina. Por que me confessar e pedir perdão para um homem igual a mim? Quantas vezes nós não ouvimos isso? Para que eu vou me confessar com o padre? Ele é tão pecador quanto eu, é um homem como eu, peca como eu, se duvidar até mais. Para que eu vou me confessar com ele? Primeiro, meus irmãos, só Deus perdoa os pecados. Só Deus perdoa os pecados. O padre, mesmo sendo um homem sujeito às fraquezas como outros homens, ele não está ali no seu nome. O padre Patrick, quando está atendendo uma confissão,
não está em seu próprio nome, seu próprio Padre Patrick. Não. Ele está ali em nome de Deus e da igreja para absolver os pecados. Tanto que quando o padre dá a fórmula de absolvição, ele fala: eu te absolvo dos teus pecados. Eu, Padre Patrick? Não. Eu, Jesus Cristo. Naquele momento, o padre age em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Assim como vai acontecer daqui a pouco, na hora da Eucaristia. Quando o padre estiver realizando o sacramento da Eucaristia, ele não vai dizer: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, o corpo de Padre Patrick. Não. Não, Jesus, não tinha nem que ser uma hóstia, né? A gente podia botar outra coisa mais gordinha, né? Mas não é o corpo do Padre Patrick, é o corpo de Cristo. Meu corpo, que será entregue por vós. Não é o Padre Patrick que morreu na cruz, é nosso Senhor Jesus Cristo que morreu para nos salvar. O padre, na hora da confissão, ele é o ministro do perdão, isto é, um intermediário ou um instrumento do perdão de Deus. Ele é usado por Deus para que o perdão de Deus chegue até o seu coração. Assim como os nossos pais foram nossos instrumentos. Deus precisou do meu pai e da minha mãe, que eles se conhecessem, que eles namorassem, para que o Padre Patrick nascesse. Eles foram instrumentos de Deus para a minha vida. Assim também com cada um. Então, o padre naquele momento, ele não é uma pessoa, ele é um instrumento que Deus utiliza para comunicar o seu amor, a sua misericórdia e o seu perdão. E aí talvez vocês se perguntam: mas os padres e os bispos se confessam? Sim, nós padres também temos que nos confessar e devemos procurar um outro padre para ser o nosso confessor. O Padre Patrick tem um frei que é o confessor dele. Então, frequentemente o padre vai até Porto Seguro, vai lá, procura o frei e se confessa também para estar em estado de graça. Veja, e desde o Papa até o padre, todos se confessam, porque é uma ordem que nós recebemos. Está lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros. E não é simplesmente chegar e confessar. Precisa fazer um bom exame de consciência. Mas para nós padres, contar uma curiosidade para vocês. Existe um monte de regrinhas para que nós possamos nos confessar. Por exemplo, nós temos o diácono Henrique, que nos ajuda, nos auxilia o Padre Patrick. O diácono Henrique não pode se confessar com o Padre Patrick, porque nós trabalhamos juntos. Assim também, os colaboradores da paróquia, Aguimaildes, Mônica, Iago, Eliette, nenhum deles podem se confessar comigo, porque além de ser o padre deles, de uma forma direta, eu também sou o administrador, o patrão, por assim dizer. Os coordenadores de pastorais também devem evitar se confessar com o padre, por uma questão mais ou menos ética, entende? Então o padre atende a todos os fiéis, mas aqueles que trabalham diretamente com ele, para preservá-lo de ouvir certas coisas, né? Vai que a pessoa vai lá falar mal de mim, eu não posso nem virar a mão os moleques safados, eu não posso, né? Vou ter que escutar tudo quietinho lá. Padre, o senhor é gordo, feio, isso. Meu Deus do céu, eu não posso nem responder. Eu tenho que ouvir tudo quietinho, que é Jesus que está aqui. Olha, então a igreja, sabiamente, tem essas recomendações. Dom Edson é o nosso bispo. Eu não posso me confessar com Dom Edson. Nem Dom Edson pode se confessar com nenhum de nós padres, exceto em caso de emergência, de necessidade, em risco de morte. Aí o padre pode atender qualquer um. E veja que interessante, olha como é que a igreja é uma mãe. Uma vez padre, sempre padre. Vamos supor que tem um padre que se engraçou com uma moça,
aí resolveu largar o ministério, foi e casou com essa moça e vive com essa moça. Se tiver acontecido um acidente e ele passar na hora, ele pode atender a confissão daquela pessoa. Se aquela pessoa olhar assim, Padre João, eu preciso me confessar, mesmo ele não vivendo mais o ministério, ele vai ser padre para sempre. Ele não exerce mais o ministério, mas padre ele vai ser para sempre. A igreja dá uma autorização automática, especial, para que aquela pessoa possa se confessar e de repente ali falecer ou vai para o hospital. Então, olha como é que a igreja se preocupa com a nossa salvação, se preocupa com a nossa alma. Até no momento de emergência, ela readmite um filho para que aquele filho seja um instrumento e possa socorrer aquela alma. O que é necessário para fazer uma boa confissão? 5 pontinhos para vocês. Primeiro, um bom e honesto exame de consciência. Sentar e pensar, o que eu fiz durante esse mês? Qual foi a jaca que eu pisei com o nosso Senhor? Xinguei, resmunguei, blasfemei, reclamei de Deus. Faça um bom exame de consciência, um balanço. Depois, arrependimento sincero por ter ofendido a Deus. Eu estou arrependido porque todos esses meus atos machucaram o coração de Deus. Terceiro, firme propósito diante de Deus de não pecar mais, mudar de vida e se converter. Esse talvez seja o mais difícil para algumas pessoas. Uma pessoa que é uma língua de trapo, boca de afofó, gosta de falar da vida de todo mundo. Ai, padre, perdão, peço a Deus perdão porque eu fofoquei, falei mal da Josefa, do Zacarias, do Visconde. Passa um mês, tá a boca de afofó lá de novo reclamando que confessou. Ela se arrependeu de verdade? Ela fez o propósito de não pecar mais? Ai, padre, eu fiz uma fofoca, mas toda vez agora que eu falar mal de alguém, eu vou morder minha língua. Das duas, uma. Ou tomar jeito, ou vai perder um pedaço da língua, de tanto que vai morder. Mas tem que ter esse propósito. Não quero mais pecar. Mas, padre, eu vou pecar. Mas no seu coração tem que ter um propósito de mudança de vida. Ainda que você não consiga. Mas você precisa fazer um propósito com Deus de mudar. Quarto ponto. Confissão clara e objetiva a um sacerdote. Eu preciso buscar um padre, diácono, assiste casamento, celebra o batismo, mas não pode ouvir confissão. Só quem pode ouvir a sua confissão é um sacerdote. Clara e objetiva. Padre, eu fiz isso, isso, isso e isso. Pequei contra Deus nisso, 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 contra o meu irmão nisso e nisso. Pronto. Simples. Nada desse negócio. Ai, padre, é porque o meu vizinho fica escutando música alta e aí um dia eu perdi a paciência por conta dele, fui e taquei uma pedra na janela dele e acertei a cara da mulher dele. Entende? Mas para que se contar essa história toda? É pecado do mesmo jeito. O pecado é você jogar a pedra e agredir a pessoa. Se foi porque você estava de bom humor ou de mau humor, tanto faz. O pecado vai ser o mesmo. Não existe, ai, aqui foi um pecadinho, aqui é um pecado do cabelo. Não. Pecado é pecado. Sempre pecado. 5. Cumprir a penitência que o padre nos indicar. Em alguns casos, quando a pessoa vem se confessar recorrente, que aí, por exemplo, vem a dona
francisca se confessar todos os meses com o Padre Patrick. Então, o Padre Patrick é o padre confessor dela. É o padre que vai acompanhar ela no caminho da santidade. E aí o Padre Patrick percebe, porque ele atende ela com frequência, que existem pecados que ela está praticando sempre. E não vê na Dona Francisca um propósito de mudança de vida. Então o que o Padre Patrick vai fazer? Vai dar uma penitência. E ela tem que cumprir. Se ela não cumpre, ela coloca em risco aquele propósito que ela fez para se confessar. E à medida que a gente vai vendo que a pessoa não toma vergonha na cara, a gente vai aumentando a penitência até ver se a pessoa para de pecar. Porque aquele pecado pode estar se tornando algo terrível, um vício. E um vício é perigosíssimo. São os nossos vícios que nos levam à perdição. Como deve ser a confissão? Diga, quanto tempo desde a última confissão? Padre, perdão porque eu pequei. Tem 1 ano que eu não me confesso. Tem 20 anos que eu não me confesso. Tem 30 anos, tem 2 meses. Diga. Depois, você começa a falar os seus pecados. Primeiro os mais graves, depois os mais leves, ou começa pelos mais leves, depois vai subindo até chegar aos pecadão, né? A ordem fica a critério do penitente. Confessar os nossos pecados e não os pecados dos outros. Isso é muito importante. Confessar o meu pecado. Padre, eu vim aqui pedir perdão a Deus porque meu marido é um safado, um sem vergonha. Ele não vem na missa, ele não reza, ele não... Mas você está aqui para falar do seu ou para falar dele? Você está aqui para se confessar? Não. Deixa que ele venha aqui e se confesse. Então você está aqui para falar dos seus pecados. Então você vai falando e o padre vai te aconselhando. Olha, não faz mais isso. Busca rezar isso. Busca fazer essa prática espiritual para te ajudar na sua caminhada. Outro ponto. O que pensar da confissão feita sem um arrependimento ou sem propósito de conversão? Ou seja, para descarregar um pouco os pecados. Hoje, nós sacerdotes, que ouvimos a confissão, percebemos que existe uma carência em algumas pessoas que usam do sacramento da confissão para fazer uma terapia. Ai, padre, eu vim aqui para desabafar. Não, você veio aqui para se confessar. Desabafar, você procura um psicólogo, um terapeuta, que ele estudou a mente e vai poder te dar as indicações perfeitas. Você está aqui para confessar. Ai, padre, eu estou com dificuldade espiritual. Beleza, então você está aqui para fazer uma direção espiritual. Você vai dizer como anda a sua vida de oração, como anda a sua caminhada espiritual, e aí o padre vai direcionar, te recomendar ler algum livro bíblico, recomendar fazer a leitura da vida de um santo, um filme, uma prática espiritual. Então, confissão é para falar sobre pecado. Se uma pessoa vai até o sacerdote, procura o sacerdote, descarrega os seus pecados, sem arrependimento e propósito de mudança de vida, aquela confissão não foi válida. Porque faltou a matéria, faltou o arrependimento. Padre, que pecado eu sou obrigado a confessar? Todos. Não tem pecado para você esconder. Todos os seus pecados você deve se confessar. Bom, próximo ponto. Padre, se eu tenho alguma dúvida, se eu cometi algum pecado, como é que eu faço? Bom, primeiro, para que haja um pecado, é necessário 4 condições para ser considerada pecado. Primeiro, conhecimento.
Você precisa conhecer que aquilo que você está fazendo é errado. Conhecer que é errado. A pessoa deve saber, estar informada que o ato a ser praticado é pecado. Segundo, consentimento. Você precisa consentir com o ato. Ou seja, a pessoa tem tempo para refletir e escolhe, consente cometer o pecado. Terceiro, liberdade. Isto é, significa que somente comete o pecado quem é livre para fazê-lo. Às vezes você chega numa loja e aí o cara fala assim, eu queria falar com o seu patrão. Aí a pessoa chega lá dentro e fala assim, pá, tem um moço aí querendo falar com o senhor. Fala que eu não estou não. O pecado é de quem mandou mentir, não de você, porque você é o funcionário, o patrão que vai, né, arcar com esse pecado. Ó, o patrão não está não, saiu. Ah, tá bom, volta outra hora. Quem foi que mandou mentir? Não foi o patrão, que tem uma autoridade sobre você? Você tinha liberdade de dizer? Se você dissesse a verdade, você poderia se prejudicar no seu trabalho. Então, faltou a sua liberdade ali. Você não teve a liberdade de mentir, de falar a verdade. Você precisou repetir aquilo que seu patrão mandou. Quarto ponto, a matéria. Ou seja, significa que o ato a ser praticado é uma ofensa grave aos mandamentos de Deus e da igreja. Um exemplo que o padre gosta de usar muito. De repente, o cara está passando assim na rua e passa aquela mulher que é um monumento, um espetáculo, né? Que faz até ter torcicolo, que ele vira assim, pescoço que quase quebra, né? Vira lá o pescoção lá. Aí ele olhou. Se ele olhou e falou, bendito seja Deus pela criação e seguiu o caminho, tudo bem. Ele olhou, naturalmente a natureza masculina dele admirou a obra da criação, mas depois ele seguiu viagem, foi para o caminho dele. Se ele fez, olhou, subiu, desceu e falou, olá em casa, e já levou para 1000 lugares, pronto, pecou. Por quê? Ele viu, e ao invés de correr da situação de pecado, ele consentiu em desejar a mulher do próximo, a mulher alheia. Ele vê, achar bonito, se sentir atraído, é natural. Agora ele vê e começar a fazer até uma novela na cabeça, aí já é pecado. Porque você viu, consentiu com o pecado e está fabricando a matéria na sua cabeça. Vê, não arranca pedaço, não tem problema nenhum. Agora o modo como você vai olhar, aquilo que você vai desejar, é pecado. Essas 4 condições também são aplicadas, né, na nossa vida. Às vezes a gente esquece disso, né? Tem situações no nosso dia a dia que a gente vai passando e a gente precisa usar esses 4 pontinhos que o padre deu para você tomar a sua melhor decisão na sua caminhada. Uma pergunta muito frequente que o padre colocou aqui. Padre, e se eu esqueci de confessar um pecado que julgo grave? Você foi lá, se confessou, e aí quando você saiu, você lembrou de um pecado. Primeiro, se você realmente esqueceu, Jesus te perdoou. Está perdoado. Você não precisa voltar imediatamente ali para confessar. Não, está perdoado. Mas, na sua próxima confissão, você tem a obrigação de falar, padre, aquele dia eu estive aqui, aí eu me confessei, mas quando eu cheguei lá na porta da igreja, eu lembrei desse pecado que eu tinha esquecido. Então eu estou me confessando agora. Se você esqueceu de verdade, não tem problema. Nosso Senhor te perdoou. E aí na sua próxima confissão, você precisa se confessar. É obrigatório se confessar? Sim, mandamento da igreja.
o católico deve confessar-se ao menos uma vez ao ano. O padre vai repetir. O católico deve se confessar ao menos uma vez ao ano. Mas esse menos aqui é tipo assim, pelo amor de Deus, pelo menos para Páscoa você se confessa. Não é, a igreja falou que eu só preciso me confessar uma vez por ano. Não, ao menos, pelo menos, por favor, pelo menos para Páscoa, infeliz, desvalido, sem vergonha. Você se confessa para você celebrar bem a festa do Senhor ressuscitado. E todas as vezes que você cometer um pecado mortal, você tem a obrigação de se confessar. Então, cometi um pecado mortal, me confesso. Cometi um pecado venial, pecado leve, no ato penitencial da missa, nós pedimos perdão por eles. E nós recebemos o perdão de Deus ali. Por isso tem um ato penitencial na missa. Porque durante o dia, quantas vezes a gente peca? Por pensamento, por palavra, às vezes um gesto feio que a gente faz. Então, no ato penitencial da missa, ele nos perdoa os nossos pecados veniais, para estarmos em estado de graça, para receber o corpo e o sangue de Cristo. Talvez você se pergunte assim: e quais são os frutos de se confessar constantemente? Toda confissão apaga completamente os nossos pecados, até mesmo aqueles que nós nos esquecemos, e nos dá a graça santificante, tornando-nos, naquele instante, uma pessoa santa. Tranquilidade espiritual e na consciência, consolo espiritual e aumenta os nossos méritos diante de Deus. Diminui a influência do demônio em nossa vida, faz criar gosto pelas coisas do alto e exercita na humildade, nos exercita na humildade e nos faz crescer em todas as virtudes. Então, olha quantos frutos a confissão não nos dá. Padre, se eu tenho dificuldade para confessar um determinado pecado, o que eu faço? Se somos conhecidos, né, pelo nosso pároco, pelo padre da paróquia, e você tem vergonha de se confessar, procure um padre de outra paróquia. Às vezes você fica, eu vou lá me confessar para o padre ficar olhando para minha cara e falando, pecador, né? Oh, meu Deus do céu. Graças a Deus a gente esquece de tudo, né? Não, se você tem vergonha de se confessar com o padre Patrick, tem um padre Reinaldo. Ou quando você for em Eunápolis, veja uma das paróquias se confessa, na paróquia Catedral. Quando vir um padre de fora, né, manda mensagem, padre, eu queria me confessar, o senhor consegue falar com o padre fulano para ele me atender minha confissão? E o padre vai e marca. O importante, meu irmão, minha irmã, é você procurar ter uma vida santa, você procurar sempre estar reconciliado com Deus. Essas 20 pistas, 20 dicas que o padre explicou hoje para vocês, vai estar lá no nosso Instagram, nós vamos colocar no card bonitinho, né, para que você possa acompanhar. Um bom exercício para você fazer em casa depois é você ir no Catecismo da Igreja Católica, aquele grosso, no número 1422 ao 1470. Do 1422 ao 1470. E vai ter todas as explicações bonitinhas sobre o sacramento da confissão. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o sacramento do batismo. Então, tirando semana que vem, que é a festa de Nossa Senhora do Café, na outra semana nós começamos com o sacramento do batismo. Então, se você tiver alguma dúvida depois, ou quiser que o padre fale sobre algum assunto, alguma dúvida da sua fé, é só você mandar uma mensagem para a secretaria da paróquia, para o celular do padre, ou nas nossas redes sociais, que aí a gente vai fazendo essa missa
cada vez mais voltadas para tirar as dúvidas dos nossos fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.